Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Infelizmente ontem o Vasco foi eliminado aí do Campeonato Carioca, não tem mais chance de disputar o título da competição, então por conta disso o Vasco volta os olhos totalmente a contratações. O Vasco agora vai firme ao mercado buscar um novo camisa 10, um novo lateral esquerdo e um novo atacante, inclusive já temos conversas sendo iniciadas para a contratação também de uma joia, uma promessa do futebol brasileiro que atualmente está jogando no Bahia. Vamos trazer novidades, o nome dele é Daniel Cruz, um grande jogador que vem se destacando muito e pode pintar aí em São Januário. Além disso, vamos falar, é claro, sobre mais uma vez polêmica envolvendo a Ferdi mais uma vez tomando uma atitude totalmente contrária e totalmente desrespeitosa ao Vasco da Gama e outras diversas novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados, é claro, sempre aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação, para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha dessa atual gestão, o que você espera do Vasco nesses próximos 3 anos. Deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo aí nos últimos vídeos, vou responder a todos os comentários. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando, infelizmente, sobre o resultado da partida de ontem entre Vasco e Boa Vista. Vasco empatou e assim, por consequência, está eliminado do Campeonato Carioca. Agora vai disputar ali, né, uma Taça Rio, é um campeonato ali, acho que mais participativo, né, onde o quinto ao oitavo colocado iriam disputar ali um troféu. Esse troféu seria a Taça Rio, né? Então o Vasco vai disputar isso, eliminado, não vai mais enfrentar o Flamengo e o Fluminense ao longo desse ano, a menos, né, que o Vasco caia aí numa fase de mata-mata da Copa do Brasil. Mas fora isso, o Vasco eliminado da competição. É claro, nós torcedores ficamos muito tristes, eu pelo menos fiquei triste porque queria ver o Vasco ali nas semifinais do Carioca, queria ver o Vasco novamente enfrentando o Flamengo, queria ver o Vasco novamente enfrentando o Fluminense, queria que o Vasco disputasse sim uma competição, mas fomos eliminados na minha opinião de uma maneira muito ruim, contra um adversário muito fraco que é o Boa Vista. Boa Vista ontem, é claro, se mostrou ser uma boa equipe, uma equipe que competiu, porém é uma equipe de Série D do Campeonato Brasileiro, uma equipe ali que o Vasco tem a obrigação de vencer e vencer fácil. Não empataram o jogo com as dificuldades que foi, ali o Boa Vista conseguiu abrir 2-0 no placar. Temos destaques negativos aqui, inclusive, para alguns jogadores da nossa equipe, e são 2, na minha opinião. O Leandro Castan e o Carlinhos. Falo mais até mesmo do Carlinhos do que do Leandro Castan. Definitivamente não dá mais, o torcedor vascaíno não aguenta mais o Carlinhos no time titular, um jogador que não rende, um jogador que não agrega, um jogador que definitivamente não acerta nada ao longo da partida, muito ao contrário, em vez de ajudar somente atrapalha, e a derrota, acredito que do Vasco passou muito por conta dos pés dele, né, rapaziada? Um jogador muito fraco, muito limitado, que veio aí pro Vasco da Gama através das palavras do Zé Luiz Moreira, e tivemos notícias ainda, né, que quem influenciou a ida do Carlinhos ao Vasco da Gama foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que é um amigo pessoal do Zé Luiz Moreira, o antigo VP de futebol do Vasco da Gama, inclusive foi citado aí no ano de 2019 para ser o técnico do clube. Infelizmente foi ao Flamengo e lá no Flamengo ele ofereceu e falou muito bem do Carlinhos pro Zé do Táxi, o famoso, e ele trouxe o Carlinhos com um contrato até o final de 2022 e a gente vê que definitivamente ele não agrega em nada, um jogador muito limitado, pelo menos dentro da equipe do Vasco da Gama. Pode ir para outra equipe, pode ir para outro time brilhar, mas enquanto veste a camisa do Gigante da Colina, impressionante como ele não rende e não agrega em nada, em nenhum ponto para a equipe titular. Então o torcedor vascaíno cansou, não quer mais ver o Carlinhos e além dele o Leandro Castan. O Leandro Castan fez mais uma partida ruim, foi mais uma vez responsável por uma derrota. Fez um pênalti ali a nível infantil, um jogador da maturidade, da idade que o Leandro Castan tem, não pode cometer esses erros, ainda mais numa partida decisiva que foi ontem, independente se foi contra um adversário menor, independente se foi somente pelo Campeonato Carioca, o Vasco estava brigando por decisão, o Vasco queria classificação, entendeu? O goleiro foi no último minuto do jogo para a área, porque o Vasco brigava e lutava e queria se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca e por, infelizmente, incompetência, não conseguiu classificar aí
para as semifinais da competição. É triste demais, o Vasco, é claro, está passando por um processo de reconstrução, a gente vai falar, né, sobre isso mais à frente, mas o jogo de ontem, o resultado de ontem desanimou muito o torcedor, que estava muito feliz, né, com a vitória de 3-1 sobre a equipe do Flamengo, foi pego de surpresa ontem aí com esse empate de 2-2 contra o Boa Vista. Volto a repetir, é claro, não foi um jogo fácil, mas é um adversário de Série D do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que ser superior, o Vasco tem que vencer e vencer fácil aí essas partidas. Porém, falei de pontos negativos, mas também tem pontos positivos. Tivemos mais uma vez grande atuação do Galarza, grande atuação do Gabriel Peck, grande atuação do Leonardo Matos e, é claro, grande atuação do Germancano. Mais um gol do cara, mais um gol do homem, e realmente o Germancano é uma máquina de gols, é um grande jogador, veio aí para somar e muito pro elenco do Vasco da Gama na última temporada, permaneceu e tem tudo para, caso fique aí ao longo desses próximos anos, se tornar um ídolo do Gigante da Colina. E com relação, né, ao Gabriel Peck e Matias Galarza, dois jogadores que foram campeões das categorias de base no Vasco da Gama, se destacando muito, jogando muita bola, grandes jogadores, e tenho certeza que vai ter um futuro brilhante pela frente. E ainda falo mais, diretoria, corre para comprar o Matias Galarza. Ontem trouxemos um vídeo falando sobre as negociações envolvendo o jogador. Ele quer do Olímpia, está por empréstimo ao Vasco até o início do ano que vem. O passe dele está fixado em $1 milhão, porém a cada 10 jogos que o Matias Galarza joga, mais $100 mil são adicionados ao contrato e ao passe, ou seja, o passe dele vai aumentando gradualmente. Então realmente o Vasco corre para comprar e vai, além, né, de aumentar o passe dele, faz com que outro time aí possa chegar, outro clube, oferecer qualquer dinheiro e levar o paraguaio para outra equipe sem ser a nossa, o nosso Gigante da Colina. Mas grande atuação, mais uma vez, desses 4 jogadores que eu citei. E eu falei agora há pouco do Carlinhos, né? O Carlinhos que entrou no lugar do Marquinhos Gabriel ao longo da partida, e acredito que no jogo de ontem, nós torcedores que ainda temos um pé atrás com o Marquinhos Gabriel, vimos a dependência que já temos do jogador, e acredito que nem do jogador, mas sim de um 10 de qualidade. O Marquinhos Gabriel vem fazendo esse papel, é um jogador que sabe cuidar da bola, é um jogador que entende do futebol, infelizmente passou por diversas lesões ao longo da carreira, e acredito que acabou atrapalhando, né, ali o desenvolvimento do bom futebol do atleta, mas ele fez muita falta aí no jogo de ontem. O Carlinhos não entrou bem, e o Marquinhos Gabriel, que havia, na minha opinião, entrado bem contra a equipe do Flamengo, inclusive deu a última assistência para o gol do Morato, fez falta, ele sentiu desconforto muscular ali durante o aquecimento, e ali a comissão técnica do Gigante da Colina preferiu poupá-lo para ali, de certa forma, manter e preservá-lo para o restante da temporada. Então, definitivamente, além do Marquinhos Gabriel, que é o atual, não camisa 10, mas o que faz o papel do 10, o que comanda, né, o meio-campo do Vasco, além dele, o Vasco precisa ir no mercado com urgência e trazer outro camisa 10, a gente vai falar sobre isso aí já já. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar agora com relação a essa reconstrução. A gente está vendo que o Vasco está passando por esse período, pelo menos dentro do futebol, não estamos falando na gestão por completo, mas dentro do futebol do Vasco, a gente tem visto que definitivamente as coisas ao pouquinho têm melhorado com relação. Temos agora um diretor de futebol, um diretor executivo de futebol competente, que é o Alexandre Pássaro, e as coisas aos poucos vêm mudando. E, né, temos aí 10 jogos com o Marcelo Cabo, 4 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Acredito que ele está trilhando um bom caminho, é um treinador jovem, um treinador que conhece futebol, veio de um título estadual com o Atlético Goianiense, veio de uma ótima campanha pelo Campeonato Brasileiro do Atlético Goianiense, e acredito sim que também pode dar muitos frutos aí enquanto for treinador do Vasco da Gama. E ele ontem ficou muito triste com essa eliminação, inclusive comentou, falou o seguinte: tristeza pela eliminação do Vasco, ainda mais da forma que foi, com interferência direta da arbitragem. Colocaram um árbitro que fez apenas seu 4º jogo na primeira divisão. Então, realmente é muito complicada, realmente a Ferg às vezes parece que toma algumas atitudes para prejudicar o Vasco. A gente não pode culpar, a gente não pode ser incisivo em falar isso, porque é uma situação muito complicada, mas são algumas coisas, alguns pontos, algumas atitudes que são tomadas que entristecem muito, e acredito que até mesmo causa revolta em grande parte do torcedor vascaíno. Botaram um árbitro que não tem capacidade para treinar, para apitar, fazer o que fez nos bastidores, que a gente vai trazer detalhes já já, o adiamento da partida. O Campeonato Carioca tá uma bagunça, e a Ferz às vezes parece que faz questão de bagunçar cada vez mais esse campeonato, que tinha tudo para ser um dos maiores do Brasil. Mas a verdade é, independente da desclassificação, do empate, independente ali da eliminação ou não, temos um time em construção que pode sim dar muitos frutos e fazer com que o Vasco viva um ano tranquilo na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando bem, indo bem, tendo seu acesso, sendo campeão e quem sabe beliscando ali umas semifinais, umas quartas de final ou até mesmo a final da Copa do Brasil nessa temporada. Mas vamos seguir, vamos falar agora com relação à Ferg.
e a bastidores, né, rapaziada? O torcedor vascaíno que ontem estava super ansioso para ver o bastidor do Vasco e do Flamengo, né? Um jogo aí importantíssimo na quinta-feira. O Vasco demorou muito a soltar, mas soltou. Soltou o vídeo ali por volta das 2 horas da tarde, porém foi muito aquém das expectativas que o torcedor tinha dessa partida. Um jogo ali que foi muito importante, um jogo que o torcedor queria ver como estava o clima no vestiário, principalmente antes e após a partida, a comemoração dos jogadores, mas nada disso aconteceu, como a gente sempre vê aí nos outros jogos, né? Por quê, rapaziada? Porque a Ferg determinou ali um protocolo da Covid-19 e não permitiu mais de 35 pessoas dentro do vestiário do Vasco da Gama. E com isso, o Vasco tinha 23 jogadores da comissão ali, né, do elenco do Vasco da Gama, mais 12 membros da comissão técnica, estourando esse número. E por conta disso, o câmera da Vasco TV não pôde entrar no vestiário e filmar o que estava se passando. Então tá uma situação muito complicada. A gente bota a culpa assim no Vasco por não ter se programado melhor, mas a gente também bota a culpa aí na Ferg por tá fazendo isso tudo, estragando. Porque isso, de certa forma, esse bastidor do jogo entre Vasco e Flamengo traz brilho para o campeonato, chama a atenção para o Campeonato Carioca. E a Ferg, mais uma vez, fazendo questão de estragar, fazendo questão de tomar uma atitude completamente contrária a nós torcedores e a nossa instituição, o nosso Vasco da Gama. Mas é aquela frase, contra tudo, contra todos, e vamos seguir batalhando aí para que as coisas novas e que as coisas boas e o respeito possa voltar ao Vasco da Gama, que infelizmente nesses últimos anos o torcedor vascaíno vem sendo muito desrespeitado, e não vamos ter o bastidores. Aliás, já tivemos, a Vasco TV já soltou o bastidor, mas não foi o que o torcedor vascaíno queria e nem o que o torcedor vascaíno esperava para ver aí nessa tarde de domingo. Mas vamos seguir para finalizar o vídeo e falar agora, rapaziada, com relação a novos reforços. Tem 3 nomes aí que podem pintar em São Januário e a gente vai trazer aí detalhes dessas possíveis negociações. O Vasco ainda está no mercado, a gente sabe muito bem disso. Acredito que depois dessa eliminação o Vasco vai ainda mais a fundo buscar novos jogadores e tem algumas posições que são os focos principais para essa equipe, sendo aí um camisa 10, um zagueiro, um lateral esquerdo, mais um volante e um atacante para ser reserva do Germancano. O camisa 10, o Vasco ainda busca no mercado, mas pode ser um antigo conhecido do torcedor vascaíno, que é o Bruno César. Segundo notícias, o Bruno César está confirmado que irá retornar ao Rio de Janeiro, mais exato, ao Vasco da Gama no meio do ano. O contrato dele se encerra com o Penafiel. O Vasco que emprestou o Bruno César ao Penafiel, ele vem fazendo grandes partidas ali com a camisa do time português e ele retornará. Contrato de empréstimo acabando, ele vai voltar ao Rio de Janeiro, vai voltar ao Vasco e quem sabe poderá ser o 10 do Vasco. Marcelo Cabo vai analisar, é claro, vai ver como está o jogador, vai ver se ele tem qualidade, se tem condições de retornar à equipe titular e à equipe profissional do Vasco da Gama, e aí quem sabe mais pra frente teremos a volta e o retorno do Bruno César aí para o elenco principal do Gigante da Colina. Mas uma coisa é certa, rapaziada, segundo notícias, o Bruno César vai se retornar do seu empréstimo, vai retornar ao Vasco da Gama e será integrado ali ao elenco e estará à disposição do Marcelo Cabo logo aí após o mês de maio, para ser mais exato, no início do mês de junho, Bruno César retornará ao Gigante da Colina. O zagueiro, ainda não temos um nome fixo, poderá ser o Dedé, né? Um nome aí que circula muito na boca do torcedor vascaíno, um jogador bom, que tem identificação com o torcedor e pode, quem sabe, pintar aí dentro de São Januário, com ali aquele contrato de produtividade que a gente vem vendo, né, sendo feito aí dentro do Gigante da Colina, e não ainda está dispensada qualquer tipo de negociação. O Dedé quer primeiro se recuperar, após a recuperação ele pode sim pintar em São Januário. Com relação aí ao lateral esquerdo, ontem tivemos o jogo entre Vasco e Boa Vista e tivemos também a atuação do Jean Vitor. Eu já tinha falado em outros vídeos e volto a repetir, o Vasco estava a fim de um lateral e estava o Jean Vitor no radar da atual diretoria do Vasco. Ele fez uma excelente partida no jogo de ontem, apoiou muito bem, quando necessário também soube defender, um bom jogador que tem sim condições e ótimas condições para ser reserva do Zeca e desempenhar uma boa função ali na lateral esquerda do Vasco da Gama. Um lateral esquerdo de qualidade, fez bem, foi muito bem, aliás, no jogo de ontem, e era isso que a diretoria vascaína esperava e precisava para firmar um contrato com o atleta. Ainda não temos notícias se essas negociações estão se desenrolando nesse atual momento, mas muito provavelmente que depois da boa atuação do jogador, ele possa sim vestir a camisa do Gigante da Colina e ser o novo lateral esquerdo do Vasco da Gama para essa próxima
temporada. Atacante ainda não temos, a única, acredito, posição aí realmente definitivamente em aberto aí, não temos um nome para ser o reserva do Germancano, já surgiu o Thiago Orobó, já surgiu o Nicolas, nenhum nome firmou e o Vasco está no mercado ainda atrás desse 9 que possa ser o reserva, um jogador de qualidade para estar junto ao elenco para essa próxima temporada. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre um reforço importantíssimo, que o foco seria o sub-20, mas pela qualidade do atleta ele viria até mesmo para ser do elenco profissional, que é o Daniel Cruz. Daniel Cruz é um jogador atualmente do sub-20 do Bahia, um grande jogador. O Bahia, para quem não sabe, disputou a final da Copa do Brasil ano passado contra o Vasco da Gama, e o Daniel Cruz é um dos principais jogadores ali da equipe baiana. O Vasco, no ano passado mesmo, foi atrás do atleta, quis a contratação do jogador, um jogador muito importante para a equipe baiana. Ele estava com problemas de renovação, o contrato que o Bahia estava querendo dar a ele não era o que ele queria para o futuro da sua carreira e também o que o empresário queria para o atleta. Então, por conta disso, segundo notícias, ele já chegou a uma solução e já chegou à definição de sua carreira e não irá permanecer ali no Bahia. Ele tem contrato até julho desse ano e após ali o término do contrato irá se desligar e poderá vestir a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, ele treinou, ele aliás já jogou pela equipe profissional contra o Feira de Santana no Campeonato Baiano, porém, por conta desses problemas, retornou às categorias de base, ao sub-20 para ser mais exato, e treina agora separadamente do elenco principal do sub-20. Então, o Vasco tá de olho. Em fevereiro, o Vasco já havia demonstrado interesse aí pela contratação do atleta. As conversas, no entanto, se esfriaram, porém elas voltaram a acontecer e um acordo parece estar muito próximo de ocorrer. Daniel Cruz, um grande jogador, fiquem ligados nesse nome, poderá sim pintar em São Januário, pintar no Gigante da Colina, reforçar a equipe do Sub-20, mas da mesma forma que aconteceu com o Matias Galarça, com o Gabriel Peck, subir e se destacar muito também na equipe profissional do Vasco da Gama. Se você conhece o atleta, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa contratação do Vasco da Gama. Não temos ainda detalhes dessas negociações, mas é claro, assim que tivermos, traremos para você. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, todas as suas redes sociais, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelos 30 mil, agora o foco é os 40 e é claro, eu preciso da ajuda de todos vocês. Um grande abraço, vamos que vamos e saudações vascaínas!